Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre trabalho corporal nas idades do infantil, de 6 a 9 anos. Já comentamos que nessa fase dos elementares do infantil, o trabalho corporal, né, a preparação física é um grande elemento, né, ganhando força aí a cada ano, nesses 3 anos de trabalho, né, e de grande importância, né, um dos trabalhos mais importantes que a gente pode realizar nesses 3 anos. Esse trabalho realizado aqui na preparação física, né, as condições corporais, nessa primeira parte da aula que a gente faz, vai definir praticamente 90% da seletividade dos bailarinos quando eles finalizam esses 3 anos. As escolas, as grandes escolas, como o Bolshoi, o Vaganova Ballet Academy, Royal, né, quando faz essa seletividade de corpos, né, escolas que procuram, né, alunos que se encaixam melhor, no perfil do balé clássico, esse trabalho de preparação física é primordial para dar possibilidade para esses alunos passarem num teste desse. Então, é avaliado, às vezes não é a técnica do balé clássico, mas sim as condições corporais. E essas condições, por mais que envolva fatores, sim, biológicos, né? Envolve, sim, né, genotipo, fenotipo, que nós já viemos falando aqui na parte de preparação física, também envolve o trabalho, né? O trabalho realizado, né? Que nem falamos, né? No genotipo, fenotipo envolve já a nossa realidade de trabalho que nós fornecemos a essas crianças. E pode ser definitivo para essa criança passar num teste deste ou não, né? Então, assim, também se desenvolver, mesmo que não passe nesse teste estando em outras escolas, né? Esse trabalho nessa fase corporal pode definir, sim, depois se a carreira dela vai para um lado profissional ou não, dependendo desse corpo, a forma como ele recebeu esse preparo físico. Então, é um trabalho extremamente importante, que deve ser analisado, o que se busca dentro do balé clássico, para que não adianta a gente achar que o balé tudo tem que ser bonitinho, fofinho, não sei o quê. Para você, se você vai falar sobre a qualidade de balé, né, para alto nível, nós sabemos que existe renúncias aí, que existe um trabalho duro, que existe uma parte um pouquinho mais pesada, né? E isso independente se vai ser trabalhado com criança, com adolescente, com adulto, né? Então, assim, o balé clássico sim tem um lado difícil, né? Que a gente também, como profissional, a gente tem que saber trabalhar o psicológico desses alunos, né? Para aguentar. E é muito legal, né, se você tiver a oportunidade, né, de fazer pequenos cursos na área de psicologia esportiva, isso ajuda bastante a lidar com o atleta, bailarino, né, que quer chegar para um alto nível, né, e que sabe que precisa de um nível de exigência maior. A gente precisa ter esse conhecimento. E nessa parte da preparação física, isso pesa muito, porque é um trabalho um pouco mais pesado, né? E às vezes mexe realmente com o psicológico das crianças, né? Dos adolescentes, porque é um trabalho de esforço mesmo, né? Chegar nas suas limitações, alcançar as suas limitações, né? Transcender essas limitações, né? E isso pode gerar, muitas vezes, alguns conflitos dentro de aula se o professor não souber levar bem essas questões. E quando eu falo de balé, né, automaticamente, se a gente for comparar com algum esporte, a ginástica rítmica, acredito que é que chega mais próximo da nossa realidade do balé clássico, inclusive a preparação física na Rússia, das meninas do balé é muito parecida, da dança, na verdade, né, é muito parecida com a ginástica, né? E uma coisa que é legal a gente entender é a fase que a criança se encontra, né? Por que a gente já pode começar a exigir um pouquinho mais, trabalhar um pouquinho mais com elas, né? Mas que, lógico, respeitando aquela questão da individualidade de cada um e do ritmo de cada um. Mas se essa criança tem desejo, às vezes, de seguir como bailarina, alguma coisa assim, pode ser que ela não seja, mas dar a possibilidade a ela, cabe a você também como professor permitir isso, né, ao alcance desse sonho. E o alcance desse sonho, sim, né, a gente tem que ensinar também, né, que existe uma questão de persistência, de passar sobre desafios, né, e o balé clássico é isso, o balé é desafiador mesmo, né. Então, a criança está numa fase motora, né, especializada, né, tem uma fácil absorção nessa fase dos ensinamentos,
tem as capacidades corporais abertas, ou seja, como ela está entrando em um movimento especializado, ela acaba tendo mais facilidade de aprendizagem e de superação, inclusive, né? Ela vai aprender essa superação. E ela tem uma grande energia nessa fase, está começando a desenvolver a competitividade, então essa questão da competitividade deve ser bem trabalhada para a pessoa não se tornar uma pessoa, né, que queira tudo vencer, né, mas que também que essa competitividade que existe no nosso mundo, existe em qualquer profissão que ela vai ter, né, seja saudável para ela buscar o seu melhor. Então, ao passar a perceber que ela precisa fazer mais, senão ela pode sim perder uma vaga, né? Então, a competitividade, ela sim é um dos fatores que a gente precisa trabalhar, né? Em parceria com a competitividade, não é só cooperação, o balé clássico não é só cooperação, né? Existe aí e sempre vai existir, vai continuar existindo, por mais que pessoas digam, não, mas a gente tem que trabalhar o colaborativo somente, né? O social, mas esse social não atinge para o alto nível, não atinge. E se é uma criança que quer chegar, né, a conseguir uma vaga numa escola do Bolshoi, se ela é competitivo, não adianta, né? Então são poucas vagas para muitas crianças, né? Se ela quer ir para fora, quer fazer um teste fora, né? Dar essa possibilidade aos seus alunos também. Você tem que avaliar se você quer trabalhar dessa forma. Então, é tudo uma questão de escolha. E essa escolha deve ser transparente na sua venda, se você trabalha dessa forma ou não trabalha. Então, você consegue, com as crianças a partir de 6 anos, você consegue gerar melhor um compromisso para elas atingirem algum objetivo, né? Então, elas se comprometem mais com o conteúdo, então a gente consegue exigir mais delas, né? E elas querem ser bom naquilo que elas estão fazendo, né? Elas querem realmente se destacar, elas querem mostrar, né? Tinha uma aluna uma vez que ela toda aula, olha o que eu faço, professora, olha o que eu faço. Então, elas estão numa fase que eles querem mostrar. E é bom isso, porque a gente consegue exigir mais, falar, olha, você está melhorando, não consegue fazer isso ainda, você consegue motivá-los. Mais fácil, né? Eles estão numa fase que é justamente por isso que é definido como fase motor especializada, eles estão querendo absorver mais coisa, e a gente vai puxar esses conhecimentos da motor especializada para dentro do balé clássico, para aquilo que vai facilitar esse processo futuramente para eles. E como eu falei agora há pouco, uma coisa que eu já percebi, por exemplo, no trabalho russo, né, é que a preparação física, ela é mais intensa no balé lá, e por isso que às vezes os corpos, né, a forma como eles conseguem trabalhar dentro do balé com essa facilidade corporal, tá um pouco acima daquilo que a gente faz aqui. E essa proximidade do trabalho da preparação física, né, do balé, é muito próximo do que é feito na ginástica rítmica, né? E posso dizer isso com propriedade, porque eu dei aula de balé, né, para a Federação Paranaense de Ginástica uma época, né, para as meninas da ginástica rítmica, trabalhei com isso uma época, né, era patrocinada pela Caixa Econômica, junto à Confederação Brasileira de Ginástica. Tive a oportunidade de estar perto da seleção brasileira uma época, a poder vê-los e aprender com eles também sobre a ginástica rítmica e ver toda essa questão da preparação física, né, da exigência. E a ginástica rítmica seleciona mesmo, né, começa a realizar esse trabalho com as crianças a partir dos 6 anos. E é um trabalho bem intenso a partir dos 6 anos, né, um trabalho eu vou mostrar depois um vídeo aqui para vocês, né. É um trabalho que muitos podem criticar, né, tipo questão de forçar as crianças, né, de exigir demais das crianças, né, mas a verdade é que o esporte, né, o esporte, a dança, se você for falar, tem aí que tá a linha que você precisa escolher de trabalho. Se você for falar de alto nível, o melhor a se fazer é trabalhar dessa forma para dar condições para essas crianças, a competitividade dentro do esporte, dentro da dança, dentro do balé, né, poder atingir os seus objetivos, né? A criança ter a oportunidade de atingir seus objetivos tem que ser trabalhado dessa forma, não tem como, né? Não tem como a gente ignorar os fatores de que o tempo é importante, sim, dentro dentro do balé, dentro da ginástica também, né? E as condições físicas devem ser trabalhadas o quanto mais cedo possíveis. No balé, gente, se você falar, a gente acha muito bonito a gente falar, por exemplo, de bailarinas aí, né, russas, né,
que foram trabalhadas dessa forma desde criança, né? Então, tinham essas condições físicas também exploradas desde criança e que deram essa possibilidade de serem grandes bailarinas hoje, né? De grandes bailarinos hoje. Então, é um trabalho que eu falo, um trabalho duo, né? Que tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. O lado ruim, nós precisamos sempre estar trabalhando o nosso psicológico e o psicológico das crianças, porque não é um trabalho fácil de fazer. Eu trabalhei dessa forma, né? Então, gente, se eu contar para vocês aqui, você vai forçar a abertura da criança realmente, né? Porque é um trabalho necessário às vezes, e é uma choradeira, né? Uma comoção, uma começa a chorar, e outra começa a chorar também. E eu falo, as meninas, porque na ginástica, na época que eu trabalhava, só tinha meninas, né? E hoje em dia já a ginástica já vem mudando isso. Mas era uma comoção a hora, tipo, de realmente exercício de flexibilidade, né? Era uma choradeira, né? E diferente do balé, que a gente está fechado numa sala, a ginástica trabalha dentro de um ginásio, né? Onde tem uma arquibancada, às vezes os pais estão assistindo, às vezes a aula, às vezes você pedia para eles ficarem num canto onde as crianças não visualizassem, mas às vezes eles conseguiam sim ver a aula, né? E é aquela choradeira, eles estão vendo ali o filho deles chorando ali, porque o professor tá forçando, né? E é aquela coisa, né? E a gente sempre tá naquela relação, tipo, e por isso que eu falo muito para vocês, tentando trazer essa experiência para vocês, traga os pais para perto de vocês, né? Dialogue com os pais, né? Veja os objetivos de cada aluno, porque a gente tinha essa conversa muito com os pais e com os próprios alunos quando tava a criança chorando demais, pedindo para parar demais, né? Então a gente tinha essa conversa com o pai, com a criança, falando, você realmente quer continuar? Você quer mesmo tá realmente para entrar em equipe? Você quer, né, isso? Eu quero. Então, ó, né? Então, pai, mãe, vamos conversar todo mundo junto aqui, porque é um trabalho que precisa ser feito. Se não é, se o objetivo é só fazer ginástica por coisa, então é isso que a gente fazia. A criança ficava em outra turma, entendeu? Era outro trabalho, forçava também sim, porque era um trabalho da ginástica em si, mas era diferente. Então a gente ia selecionando conforme os objetivos de cada aluno. E para o balé, a gente não pode ser diferente, se a gente quer atingir, né, bons resultados também. Mas Thalita, você está falando de forçar a criança de 6, 7 anos? Sim, eu estou, porque nós estamos falando de alto nível. Se eu falar de trabalho social, aí, se nós falarmos de outras coisas, aí a gente não vai falar sobre isso. Mas, para vocês saberem, se vocês querem ter melhoria, né, nas condições corporais dos seus alunos, né, é um trabalho que vale a pena vocês irem atrás, né, pesquisar. Eu vou estar mostrando algumas coisas aqui, já na preparação física já mostrei outras, né, e é um trabalho que vocês devem estar estudando e buscando atrás. Também já falei, né, não é minha área, psicologia esportiva, né, mas quem tiver oportunidade, já fiz alguns cursos, mas é legal, sim, ajuda bastante a você lidar com isso, porque eu, como lidei com isso em questão de seleção de equipe, dei aula de balé para essas meninas também, tem dias que, como professor, você se questiona por que eu estou fazendo isso com essas crianças, entendeu? Tipo, elas podiam estar brincando, se divertindo e tudo mais. Então, você precisa saber trabalhar o seu psicológico para você trabalhar para isso, né, para alto nível, e trabalhar o psicológico dessas crianças. Então, você tem que ser forte o suficiente e também passar essa força para essas crianças e conversar sobre os objetivos, se é isso mesmo, e sabe, ter uma linha muito clara de quando você acha necessário parar, né? Quando você acha necessário conversar com aquela família, quando você falar que não é para aquela criança aquilo, que acha melhor que, né, ela vai ficar melhor se ela não fizer aquele trabalho. Então, essas análises são difíceis, não são coisas fáceis de lidar, né? Mas que com muito estudo, com muita dedicação, com muito carinho, vocês conseguem lidar com isso, né? E trabalhar das duas formas, tanto da parte social, né? Tipo, a dança por si só, por trazer felicidade, a dança, o balé clássico por ser, né, uma atividade linda, como também dar oportunidade aos seus alunos para chegar num alto nível, né? Mas acho que é muito cedo para forçar, né? Não é, né? De 6 a 9 anos não é. Eu quero sempre lembrar vocês que quando a gente fala de competitividade, se você não está fazendo isso com o seu aluno, tem uma russinha, tem uma chinesa, tem não sei o quê, que está fazendo. E o seu aluno vai querer o quê na vida depois, quando tiver 20, 22? Se ele quiser ser bailarino, vamos ser bem real, vamos ser realista. Ele vai conseguir, será que uma vaga igual a eles vão conseguir?
Falar, mas lá é a realidade diferente. Então, nós precisamos fazer a nossa realidade. Nós podemos usar oportunidades se o nosso trabalho for real. A questão é, esses professores desses alunos não estão arregando para o trabalho difícil, né? E nós, às vezes, podemos estar, às vezes, recuando porque acha que o trabalho é difícil, complicado, pode ser criticado, né? É criticado dentro do balé porque, às vezes, não está sendo gerido por profissionais, né? Porque esse mesmo trabalho forçado é feito dentro da ginástica e ninguém está lá criticando o trabalho. Então, não é pelo trabalho forçado para crianças de 6 anos. É pela forma como nós encaminhamos essas condições, tá? Então, é uma reflexão que eu deixo aqui, né? E também uma sugestão para quem quer elevar as suas aulas aí, né? Lembrando, preparação física, aconselhamento, aconselho estar fazendo educação física, se não faz, ser um profissional que possa te ajudar e responder por isso, é extremamente importante. Então, a seguir, pessoal, eu deixo 3 vídeos para vocês. O primeiro vídeo ali é um pré-entre, né, do Vaganova. O que é um pré-entre? É uma turma, né, que está fazendo aulas dentro do Vaganova para depois fazer o teste de seleção para as turmas. Esse teste depois é aberto mundialmente, então elas vão competir com outras crianças também, mas foram crianças que conseguiram vaga e estão treinando lá dentro da escola. E esses vídeos é uma prova que elas estão fazendo ali da turma de encerramento, como se fosse o nosso infantil 3 aqui, o elementar 3 que eu chamo, tá? Para vocês verem questão de conteúdos, o que está sendo trabalhado, como é feito esse trabalho de chão, as condições físicas que essas crianças já estão chegando para fazer esse teste, né? Então, assim, depois eu vou falar sobre o teste, o que realmente o teste pede, o que o teste exige, né? Para vocês terem noção do que é importante estar sendo trabalhado. Eu quero que vocês percebam em 3 momentos que eu apresento aqui coisas para vocês. Primeiro ali, o primeiro vídeo, né, é a parte de aquecimento, parte de vigorosidade de movimento, de marcha, de pontas de pé, de colocação postural em pé, né? Então, uma organização de deslocamento que existe ali, que é um pré-aquecimento da turma mesmo. No segundo momento, no segundo vídeo ali, eu trago a parte do trabalho de chão dessa turma, né, de encerramento, que está dentro da avaliação, inclusive, né, para vocês verem, eles colocam isso na avaliação também. Então, um trabalho de chão bem consistente, bem próximo do que nós queremos chegar depois dos 3 anos. Então, exercícios bem definidos, com ritmo, coordenação motora, né? Trabalho de pernas com braço, cabeça, trabalho postural o tempo todo sendo exigido. Então, trabalho de flexibilidade, de força, né, bem desenvolvido, né, são resultado de 3 anos de trabalho ali também, né, então essas crianças já vêm fazendo aula de balé há mais tempo, né, e é importante ressaltar isso. Num terceiro vídeo, eu trago uma preparação física da ginástica rítmica, um trabalho da ginástica rítmica na Rússia. Aí vocês conseguem ver questão de condições corporais parecidas e muitas dessas crianças que estão no Vaganova Balé Academy passaram pela ginástica rítmica também. Muitas delas fazem balé e ginástica, né? E algumas coisas lá, dentro da escola, essas atividades que existem atividades, preparação coreográfica, né, chamada preparação coreográfica, tem outros nomes que recebem dessa forma, que é uma preparação física, uma condição ginástica, né, uma atividade ginástica que prepara tanto para o balé, para a ginástica rítmica, para a ginástica artística, que eles dão como se fosse uma base para todas essas atividades artísticas, né? Eu vou deixar alguns trabalhos, eu vou comentar, vou trazendo isso, vou trazer uns vídeos aqui no curso, vou deixar, né? Como complemento para vocês estudarem, entenderem também todo esse trabalho sendo realizado e que vocês possam também se aprofundar e ter material de consulta para vocês, tá? Uma coisa importante de ressaltar, né? Escolha a forma de trabalho que você gostaria de fazer. Quer trabalhar exigindo mais seus alunos, quer ir para a parte social, você vai diminuir a questão de conteúdo, né? Então, é importante você escolher o seu foco de trabalho. Aqui no curso você vai se permitir, né, ter conhecimento para fazer qualquer tipo de trabalho, né? Você pode ter turmas diferentes, pode trabalhar das 2 formas também, né? Então, isso que é bacana. É importante ter a dedicação e entender que são linhas de trabalho diferentes.
certo? Então, assistam esses vídeos. Caso vocês tenham dúvidas, vocês podem me procurar. E eu fico à disposição.
ты училась их на 8 марта какой-нибудь? Вообще нет? Алфавит выучила? Выучила? Расскажи. Vendo esse vídeo, eu sei que muitos vão pensar, né? Nossa, eu não preciso trabalhar dessa forma, minhas crianças vão sofrer. Muitos vão defender outra linha de trabalho e tudo bem também. O que eu falo sempre que é importante só você deixar claro que você não trabalha nessa linha, né, para alto nível. Ah, mas eu trabalho balé, vai que meu aluno chega. Gente, vamos ser realistas. Se tiver crianças trabalhando dessa forma e você não está trabalhando dessa forma, muito difícil depois o seu aluno alcançar, né? Alcançar esses alunos que estão lá, tipo, batalhando desde pequenininhos, né? Então, assim, eu não falo nem batalhando dos 3 ali, mas a partir dos 6 ali, esse trabalho corporal faz muita diferença. Né? É difícil depois uma criança começar esse trabalho com 10, 11 e mesmo assim ser destaque. Aí a criança é muito prodígio, mas não que você consiga fazer isso com 10, 12, 11 crianças. Dá essa possibilidade, entende? Então, gente, o processo ele é doloroso, não tem como fugir. Se você for trabalhar para esse nível, né? Já deixo claro, se não é para esse nível de trabalho, se não é dessa forma que você quer trabalhar, só simplificar, pegar a coisa assim, trabalhar a sério, né? Dar possibilidades, né? Para ser um bailarino, uma boa bailarina, vamos dizer assim, né? Ser uma boa bailarina que vai participar de festivais, né? Vai curtir essa questão, mas vai ficar no semi-profissional, vai ficar ali pode depois trabalhar com dança, né? Pode se tornar professor, mas acaba não indo tanto para o lado profissional, né? Como eu digo, bailarina profissional recebendo salários altos, né? Recebendo bons salários, né? E é isso, gente, entendeu? E aí o que vocês precisam pensar se vocês forem fazer esse trabalho mais para alto nível, né, para dar condições para esses alunos, né, como que você pode aliviar essas tensões, como que você pode trabalhar de uma forma que minimizar esse peso, porque é pesado sim, é um trabalho pesado, tá? Então pense em formas, né, eu já dei algumas aqui, né, falei buscar sobre psicologia esportiva, também sempre tentar estar motivando o aluno aonde ele pode chegar, né, tipo assim, que o desafio que ele pode vencer, a forma como aonde ele pode chegar, que eu acredito que é onde o aluno se agarra a continuar, é onde ele se compromete com ele mesmo, né? Porque se eu só se comprometer com outra pessoa não adianta. E isso já uma criança mesmo já começa a ter essas atitudes de querer se comprometer ao futuro que ela quer para ela.